Pare. Sim, pare por um instante, respira, porque essa mensagem não chegou até você por acaso. Há algo em você que tem sido adiado há tempo demais. Um propósito que Deus colocou nas tuas mãos, mas que você tem deixado escorregar pelos dedos. E sabe o que é mais doloroso? É que no fundo, você sabe disso. Você sente o peso das promessas que ainda não se cumpriram. Sente o vazio dos dias que passam iguais, como se a vida tivesse apertado o botão de pausa. Mas hoje o Espírito Santo te chama para apertar play de novo, porque existe algo que rouba o teu tempo, a tua força e até a tua fé, a procrastinação espiritual. Ela é silenciosa, sorrateira, disfarçada de amanhã eu começo, de um dia eu mudo, de quando eu tiver mais ânimo eu oro. Mas a verdade é que esse amanhã nunca chega. E enquanto você adia o que Deus te chamou para fazer, o inimigo te prende em uma rotina de distrações. E talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e dizendo: eu sei que preciso mudar, mas eu não consigo. E é justamente por isso que essa palavra chegou até você. Fique comigo até o final, porque o Espírito de Deus vai quebrar hoje cadeias invisíveis e você vai entender como a sabedoria de Provérbios pode libertar sua mente e acender de novo o fogo que o cansaço apagou. Essa palavra vai te mostrar que o atraso não está no tempo, está no coração. E quando o coração se alinha com a vontade de Deus, o tempo perdido começa a ser restaurado. Então pare tudo. Silencie o barulho e ouça, porque essa pode ser a virada espiritual que você estava esperando. Quantas vezes você já se sentiu preso num ciclo que se repete? Você acorda, sente aquele peso no peito, promete que vai orar, que vai mudar algo, mas o dia passa e nada acontece. À noite vem o arrependimento. Você diz: Senhor, amanhã eu começo. Mas quando o amanhã chega, o desânimo volta e o ciclo recomeça. A procrastinação não é apenas sobre tarefas que deixamos para depois. É sobre vidas que deixamos de viver. É sobre sonhos engavetados, ministérios parados, relacionamentos quebrados que não buscamos restaurar. É sobre a fé que já não queima como antes e a chama do altar que se transformou em brasa fria. Você se distrai com pequenas coisas, se esconde nas redes sociais, se perde em preocupações e no fim do dia percebe: eu estive ocupado o tempo todo, mas não fiz o que realmente importa. É assim que o inimigo trabalha. Ele não precisa te destruir de uma vez. Ele só precisa te manter ocupado e estagnado, porque quem está distraído não avança e quem adia o propósito nunca o cumpre. Talvez você esteja aí, olhando para a tua vida e se perguntando: por que eu sinto que estou parado espiritualmente? Por que Deus não fala mais comigo? Mas a pergunta verdadeira é: será que não é você quem parou de ouvir? Deus não se calou, mas o ruído da tua procrastinação tem abafado a voz dele. Você ora, mas com pressa. Lê a Bíblia, mas sem atenção. Promete mudança, mas sempre coloca uma data no futuro. E Provérbios fala diretamente a essa área da tua alma. Ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha os seus caminhos e sê sábio. Provérbios 6:6. A formiga não tem chefe, não precisa ser mandada. Ela age porque entende o tempo. E aqui está o segredo. A sabedoria de Deus não habita na pressa, mas também não habita na inércia. Ela mora na obediência. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de decisão. Porque quando você decide se levantar, o céu se move junto. E Deus te trouxe até aqui para dizer: eu ainda tenho planos para você, mas eu não posso mover aquilo que você não começa. Há uma passagem em Provérbios que, quando lida com o coração aberto, parece um espelho. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 13:4. Essa palavra não fala apenas do trabalho físico. Fala da alma que deseja, mas não age.
E essa foi a luta de muitos homens de Deus antes de viverem o propósito. Lembra de Elias, um profeta poderoso, usado por Deus em milagres, mas que em um momento parou. Depois da vitória no Monte Carmelo, o medo e o cansaço o levaram a se esconder debaixo de um zimbro. Ele orou dizendo: Senhor, basta, tira a minha vida. E o que Deus fez? Não o repreendeu, o alimentou, mandou um anjo com pão e água e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Deus sabia que Elias não precisava de julgamento. Ele precisava de força para recomeçar. Assim também é contigo. Talvez você tenha parado não porque quis, mas porque se cansou. A dor das esperas, o peso das perdas, as frustrações que vieram uma atrás da outra, e sem perceber, você começou a viver no modo automático. Mas hoje, Deus te diz: levanta-te e come. A jornada ainda não acabou. Há também um momento na história de Neemias que nos ensina o oposto da procrastinação. Quando ele ouviu que os muros de Jerusalém estavam destruídos, ele não disse: um dia eu farei algo. Ele chorou, orou e agiu. E em 52 dias, algo que estava em ruínas por décadas foi reconstruído. Sabe o que isso significa? Que quando você se move em obediência, o tempo perdido é redimido. Deus acelera processos. O que demoraria anos, Ele faz em dias. Por isso, não importa quanto tempo você ficou parado. O que importa é que você comece agora. O céu não trabalha com relógios, trabalha com decisões. A procrastinação, meu irmão, não é apenas falta de vontade. Ela é um ataque espiritual à tua colheita. O inimigo sabe que não pode destruir o que Deus colocou em você. Então ele tenta adiar. Ele coloca distrações, medo, cansaço, culpa. E antes que você perceba, o amanhã virou um abismo entre você e o propósito. Mas hoje, o Espírito Santo vem te lembrar. Você não foi criado para viver empurrando os dias. Você foi criado para dominar o tempo, não ser dominado por ele. Em Provérbios 24, 30-34, Salomão descreve o campo do preguiçoso. Passei pelo campo do preguiçoso e vi que estava cheio de espinhos, e o muro de pedra estava derrubado. E o Espírito me faz ver que esses espinhos representam as desculpas. Os muros quebrados são os limites que você deixou o inimigo ultrapassar. E o terreno abandonado é o coração de quem parou de semear. Mas ainda há esperança, porque o mesmo Deus que permite ver o campo destruído também dá a força para reconstruí-lo. O que você chama de falta de motivação, Deus chama de batalha espiritual. Porque cada vez que você tenta orar e o cansaço te vence, cada vez que você tenta ler a Bíblia e o sono vem, cada vez que você promete mudar e algo te distrai, você está em guerra. E o inimigo sabe que se você agir, a unção que dorme em você vai acordar. Então hoje o Espírito Santo te diz: não espere sentir vontade, obedeça, e a vontade virá depois. Porque o poder não está em começar motivado, está em começar mesmo cansado. E à medida que você dá passos de fé, o Espírito sopra o vigor que faltava. Deus não está pedindo que você seja perfeito, Ele está pedindo que você dê o primeiro passo. E quando você dá esse passo, Ele entra com o segundo, o terceiro e o quarto. Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Isso quer dizer que a clareza vem depois da obediência. Não espere entender tudo para agir. Haja, e Deus vai te mostrar o caminho no meio do processo. Quantas vezes você deixou de agir porque queria sentir fé primeiro? Mas fé não é sentimento, é decisão. E quando você decide se mover, o sobrenatural começa a agir. O Espírito Santo está dizendo para alguém agora: você não precisa mais esperar o momento certo é agora. Sabe por quê? Porque o tempo da graça ainda está aberto. Enquanto há fôlego,
há chance. Enquanto há arrependimento, há restauração. Deus vai te ensinar a usar o tempo como uma semente. Cada minuto que você entrega a Ele, Ele devolve multiplicado em propósito. Então levanta, filho, erga a cabeça, filha, porque a procrastinação não é mais a tua prisão. É o teu testemunho sendo reescrito. O Senhor está reconstruindo os muros da tua constância, está restaurando o fogo da tua disciplina e está te lembrando. A sabedoria é agir com propósito quando ninguém está vendo. Agora é hora de aplicar, porque a palavra só transforma quando sai da mente e entra na prática. Talvez você se pergunte, mas por onde eu começo? E Deus te responde, começa pelo pequeno. O livro de Provérbios é um manual divino sobre isso. Ele não fala de grandes feitos primeiro. Ele fala de atitudes simples, de levantar cedo, de guardar palavras, de planejar com diligência, de andar com os sábios, de evitar a distração. Primeiro passo, estabeleça um tempo com Deus. Não precisa ser longo, mas precisa ser constante. Abra a Bíblia, nem que seja um versículo por dia e diga, Senhor, fala comigo. O céu não mede o tempo, mede a fidelidade. 2. Segundo passo, separe o necessário do urgente. A procrastinação te faz correr atrás de tudo, menos do que importa. Faça uma escolha espiritual. Priorize o que te aproxima do propósito. 3. Terceiro passo, faça o que Deus já te mandou, mesmo que pareça pequeno. O segredo dos grandes milagres está na obediência das pequenas instruções. Noé construiu a arca martelando uma tábua por dia. José se tornou governador servindo dentro da prisão. Davi venceu Golias com a mesma pedra que usava para proteger ovelhas. Não espere o palco para ser fiel. Seja fiel no deserto e o céu te promoverá em silêncio. 4. Quarto passo, declare a palavra. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Toda vez que você diz não consigo, você autoriza a derrota. Mas quando você diz eu posso em Cristo, o inferno recua. 5. Quinto passo. Ore contra o espírito da preguiça espiritual, porque ela não é apenas uma falha humana, é um laço do inimigo. Peça a Deus ousadia, força e disciplina, e Ele te dará. Quando você começar a se mover, algo dentro de você vai despertar. O Espírito Santo vai te lembrar de sonhos antigos, te mostrar oportunidades esquecidas e reacender dons que estavam adormecidos. A procrastinação vai perder o poder sobre você. E o tempo que parecia perdido, Deus vai restaurar em dobro. Porque a obediência acelera o destino. Fecha os teus olhos por um instante. Respira fundo. Esquece o barulho ao redor. Pai querido, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. E confessamos, Senhor, que muitas vezes deixamos o medo, o desânimo e a preguiça espiritual tomarem o lugar da fé. Quantas vezes adiamos o que sabíamos que precisávamos fazer? Quantas vezes dissemos amanhã, quando o Teu Espírito dizia agora? Mas hoje, Senhor, algo muda dentro de nós. Hoje declaramos, basta de atrasos, basta de viver no modo neutro, basta de deixar o tempo correr enquanto o propósito fica parado. Pai, nos dá força para agir. Nos ensina a ser como a formiga de Provérbios, sábia, constante, obediente. Tira de nós todo o espírito de distração, toda a apatia, todo o peso que nos faz adiar o Teu chamado. Desperta, Espírito Santo, sopra sobre o coração cansado agora, renova o ânimo, reacende o fogo, traz de volta o brilho da fé. Senhor, que cada pessoa ouvindo essa oração sinta a Tua presença invadir o ambiente onde está. Que ela perceba o Teu toque suave, mas poderoso. Que ela saiba no fundo da alma que ainda há tempo para recomeçar. Transforma o cansaço em combustível. Transforma a culpa em arrependimento e o arrependimento em movimento. Levanta quem caiu, fortalece quem parou. Faz nascer de novo a paixão pelo Teu reino.
Deus quebra agora todo laço de procrastinação espiritual. Que cada plano travado, cada sonho adiado, cada ministério esquecido seja reativado em nome de Jesus. Declaro que o espírito de ousadia invade agora a tua mente e o teu coração. Você vai orar de novo, vai sonhar de novo, vai agir de novo. Pai, unge as mãos desse filho, unge os pés dessa filha, para que caminhem em direção ao propósito, e que nenhuma distração, nenhum medo, nenhuma voz do inimigo os detenha. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra nunca volta vazia, e hoje ela encontrou terreno fértil. Em nome de Jesus, amém. Olha para mim. Você ainda está aqui porque Deus quis que essa palavra te alcançasse. Nada foi por acaso. Há um tempo para todas as coisas, e este é o tempo de se levantar. O tempo de parar de adiar o que Deus te mandou fazer. O tempo de trocar desculpas por decisão, medo por fé, lentidão por movimento. E talvez você pense, mas eu já perdi tanto tempo. Deus te responde, o tempo que foi perdido eu posso redimir. O silêncio que você interpretou como ausência era, na verdade, Deus te preparando. A espera não foi castigo, foi escola. O deserto não foi punição, foi treinamento. E hoje ele diz, o que te paralisava vai se tornar o combustível do teu novo tempo. Então, se essa palavra tocou o teu coração, escreve aqui nos comentários. Eu creio. Hoje eu começo de novo. Porque o ato de declarar é o primeiro passo para romper com o ciclo da estagnação. E antes de sair desse vídeo, guarda essa frase no teu espírito. A sabedoria não é saber o que fazer, é ter coragem de começar. Que essa semana seja o início de um novo tempo de ação, fé e constância. E se essa mensagem falou com você, assista ao próximo vídeo. O que fazer quando Deus parece distante? Lá, o Espírito vai continuar o que começou aqui. Até lá, fique na paz do Senhor. E lembra, o tempo não cura tudo, mas a obediência cura o tempo.